Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3, verso 21. Romanos, capítulo 3, verso 21. Vamos fazer a leitura até o verso 24, depois nós lemos somente o verso 28. Diz assim a palavra de Deus: Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Amém. Põe a sua Bíblia aí, vamos orar. Senhor, estamos aqui diante de Ti para ouvir o Senhor por meio da Tua palavra. Fala conosco, nos alimenta, mata a nossa sede. Aqueles que estão sofrendo, estão entristecidos, consola-os. Os que estão desanimados, levanta-os, edifica-nos, Senhor. Venha nos exortar de muitos caminhos que tomamos que não te agradam. Por meio da tua instrução, da tua palavra, forma em nós o caráter de Jesus Cristo. Completa, Senhor, aquilo que o Senhor começou lá na eternidade. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito esteja nos iluminando, para que a tua palavra seja pregada com verdade, sinceridade e ouvida e crida com temor. Nos ajuda também, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos dar nessa noite. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Se um pregador tivesse apenas uma única oportunidade de pregar o Evangelho à igreja, possivelmente o tema de hoje seria o tema escolhido. Tamanha a centralidade, a importância do assunto que trataremos nessa noite, porque sendo entendido conforme a Escritura, nós vamos compreender de maneira clara, direta, o Evangelho de Jesus Cristo. E o tema é justificação pela fé. Deus justifica pecadores, Deus perdoa pecados, Deus salva. Eu quero dizer a vocês nessa noite, que o melhor esforço seu, que quando você olha para o seu casamento e pensa, eu quero ser o melhor marido, e você se esforça e faz de tudo, e mesma coisa a mulher. Quando um filho olha para os seus pais e diz, eu vou honrar esses pais, eu vou obedecer, eu vou andar conforme a Escritura. Qualquer homem na face da terra, o melhor desempenho que ele pode ter diante de Deus, conforme o padrão exigido pela Escritura, esse homem, por ele mesmo, pelo seu próprio desempenho, pela própria santidade dele, que ele ousa apresentar diante do trono santo de Deus, ele é um homem fracassado, ele é um homem fadado à derrota. É assim que é a sua obediência diante de Deus, de um Deus que é santo, de um Deus que é perfeito. Como é fácil se enganar sobre o nosso desempenho, a nossa santidade diante de Deus.
Porque muitas vezes você olha para a pessoa que está do seu lado, você olha para o seu vizinho, alguém no seu trabalho, alguém na sua família, e você pensa: poxa, mas eu estou melhor que essa pessoa, eu sou mais obediente que ela, eu estou mais perto de Deus. E aí então nós criamos nosso próprio sistema, nós somos juízes de nós mesmos, e aí começamos a confiar que esse juízo, essa análise que nós fazemos de nós mesmos, é confiável, porque nós nos julgamos, geralmente somos assim, nos julgamos superiores às outras pessoas que estão perto de nós. Mas esse é um grande engano. Não é a vida da outra pessoa, não é a vida do meu irmão que vai ser um padrão pelo qual eu vou julgar a mim mesmo, que eu vou poder me examinar e saber se a minha vida é agradável a Deus. Quando nós falamos de justificação pela fé, nós estamos falando da maior transação de Deus no universo, o maior negócio de Deus, e podemos falar essa palavra, negócio, que leva você a pensar em dinheiro, porque para Deus realizar essa transação, para Deus comprar pecadores, para Deus perdoar pecados, o preço foi pago. Jesus entregou a vida dele na cruz, como preço para que você pudesse ser justificado por Deus, para que você pudesse ter um relacionamento com o Pai, para que você tivesse a vida eterna a partir dessa vida. Nessa transação, Deus propõe uma troca. Nessa troca, Cristo recebe a sua culpa. Cristo recebe a culpa dos pecados dos pecadores que se arrependem. E então ele é condenado, ele é castigado, como nós lemos aqui agora mesmo. Cristo recebe o castigo que você deveria receber, enquanto que você, por crer em Cristo, por se arrepender dos seus pecados, você vai receber a justiça de Cristo, que vai ser colocada na sua conta, como se Deus olhasse do céu para você e olhasse a única justiça que Ele aceita, a única santidade que agrada a Deus, a justiça de Jesus, a obediência de Cristo. E então nessa transação, Deus, como supremo juiz, Ele declara, sem que ninguém possa tentar contrariar a decisão de Deus, sem que haja uma instância superior, um tribunal acima de Deus, que alguém possa recorrer contra a declaração definitiva, imutável de Deus contra você, dizendo: você agora é justo, você agora tem acesso ao meu trono, os seus pecados estão perdoados. Mas lembre-se que essa transação somente Deus pode fazer, ela não parte de você, ela não parte do homem. A nossa parte nisso tudo, além de estender mãos de mendigos espirituais, para receber perdão, para receber a vida eterna, é por fé na obra de Cristo, a justiça de Deus que se manifestou, como diz a Escritura. Porque é isso que Paulo escreve no verso 21, depois de no verso 1, 2 e 3, ele fala muito de pecado, ele fala de condenação, falar que todo mundo está debaixo do pecado, falando que ninguém é justo, que ninguém busca Deus, ninguém quer agradar a Deus. Esse é um retrato da humanidade. Quando fala que não tem um justo, quando fala que ninguém busca Deus, está falando de você, antes de você ser encontrado nos seus pecados, nas trevas, por Jesus. Quando Paulo diz aqui no verso 21, mas agora, você tem que olhar para trás no verso 21, o capítulo 1, 2 e 3, quando ele fala de pecado, depravação, e agora, depois de falar de tantas coisas pesadas, ele vem então como uma palavra, como se fosse um raio de luz, no meio de uma noite tenebrosa, trazendo esperança. Falou: olha, o homem não busca Deus, o homem não ama Deus por si mesmo, o homem não tem fé em Deus, o homem anda pelos seus próprios caminhos, ofendendo a Deus com seu estilo de vida, mas
Agora há uma justiça que se manifestou do céu, a justiça de Deus, e é Jesus. E Ele está dizendo aqui ainda para nós, que essa justiça não é apenas no Novo Testamento, na Nova Aliança. Todos que foram salvos no Antigo Testamento, a partir de Adão e Eva, que foram salvos pela fé, na promessa que Deus deu para eles, que veria o descendente da mulher, que é Cristo. Gênesis 3:15, que é chamado do proto-evangelho, da primeira declaração do evangelho, da graça de Deus. Então nunca, jamais nenhum homem foi salvo porque obedeceu os mandamentos de Deus. Nenhum homem ou mulher foi salvo por causa da sua própria santidade. Como eu disse no início, o seu melhor desempenho, o máximo que você pode oferecer a Deus é um total, completo, diante de um Deus que é santo, perfeito, e que exige daqueles que chegam até Ele perfeita santidade. E só Cristo cumpriu o padrão de Deus. A lei não foi dada para que pecadores fossem justificados. A lei simplesmente, os mandamentos da lei de Moisés mostravam a condição de perdidos, o desespero do homem precisando de alguém que fizesse aquilo que era impossível para ele, aquilo que o próprio Adão falhou, mas que o segundo Adão, que é Cristo, fez com perfeição. Deus não mudou o seu caminho para salvar pecadores. Desde Gênesis até os dias de hoje, até o fim, até a volta de Cristo, o homem só vai ser salvo pela fé. O homem só pode ser declarado justo se ele põe a total confiança dele na justiça de Deus, que é Cristo, que veio do céu. Como é fácil se enganar. Como é fácil para você, às vezes, começar a sua carreira cristã, confiando totalmente em Jesus, porque é um impacto muito forte, quando você encontrou Jesus. Mas com o tempo você foi se acomodando, você foi dando um jeito, e de repente a sua teologia agora, a sua visão da justificação é a seguinte: fala, olha, Jesus começou tudo, mas agora se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer a dele. Isso não é evangelho. Isso é o homem tentando misturar a verdade de Deus com a sua filosofia, com antropologia. Diz aqui ainda que se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus tem um nome, Jesus. Essa é a justiça que veio do céu. Ele é o que se encarnou por mim e por você. E deixe-me dizer uma coisa importante para você nessa noite. Todos vocês não podem escapar de um encontro com a justiça de Deus. Mas existem duas maneiras de encontrar com essa justiça. A primeira delas é você encontrando essa justiça em Cristo, recebendo perdão de pecados e ganhando de maneira gratuita, pela graça, a salvação, o perdão de pecados. A outra maneira de você encontrar com a justiça de Deus, essa pessoa nessa vida continua em rebelião, continua não confessando Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, e então, após a sua morte, um dia ele vai ressuscitar e ele vai chegar diante do trono, e ali ele vai se encontrar com a justiça, e ele vai receber uma sentença condenando ele a viver uma vida inteira, eterna, sofrendo o castigo, por ele não ter entregado os seus caminhos e confiado totalmente em Jesus. Esse encontro é inevitável. Você vai se encontrar com a justiça de Deus, creia nisso nessa noite, e percebam que as consequências são bem diferentes de um lado do outro. Por isso que Deus chama você nessa noite, para que você receba a vida eterna, continuando em Cristo, ou crendo em Cristo, a justiça que veio de Deus, a justiça de Deus que veio do céu, e não deixar que o inferno seja a sua morada final, porque na verdade os que estarão no inferno são aqueles que não receberam gratuitamente pela fé a justiça
de Deus, que é Jesus. Esse é o caminho do perdão de pecados. Esse é o caminho para ser declarado justo por Deus. Não tem outro. Mas afinal de contas, o que é uma pessoa justa? Como que uma pessoa pode ser justa diante de Deus? A justificação pela fé é uma declaração de um juiz que é Deus, uma declaração forense com status de justiça, e então Deus olha para um pecador, e porque esse pecador põe a fé nele, no sacrifício de Jesus, a justiça de Deus, Deus simplesmente fala para esse pecador: a culpa dos seus pecados foram lançados sobre meu filho, o castigo que era para você foi sobre ele, agora você é justo. É uma declaração, é um ato único, que ninguém pode recorrer contra, que ninguém pode interpelar, falar: Deus, como é que o Senhor vai justificar, dizer que é justo, essa mulher que vive vendendo seu corpo, esse homem que vive enganando a esposa, esse outro que vive com negócios fraudulentos, esse outro que vive usando de violência, Senhor, como é que o Senhor pode? A resposta é: a minha justiça é suficiente. Quando qualquer pecador crê em Jesus Cristo, a culpa dos pecados são lançados. Essa é a transação. A culpa dos pecados são lançados sobre Cristo, e a justiça, a obediência, os méritos de Jesus são jogados sobre esse pecador. Deus recebe você diante da santa presença dele. Deus aceita você, porque você é justo. Mas você pode pensar: como que eu sou justo? Eu ainda peco, eu sou falho, eu sou fraco. Esse é o problema. Quando você pensa em justiça, você pensa em você. Você pensa na sua capacidade, na sua obediência, na sua santidade. Esse é o grande erro. Deus não te aceita por causa daquilo que você faz. Deus te aceita porque você tem fé naquilo que Cristo fez por você. Esse é o Evangelho. Aqui está o coração do Evangelho: crer naquilo que Cristo fez por você, aquilo que é impossível você fazer com perfeição. Porque ser aceito por Deus é ter que cumprir todos os mandamentos, com toda a motivação correta, sem quebrar nenhum. Isso é impossível para você. Mas Cristo viveu vida santa, reta, sem pecado, e morreu na cruz para receber o castigo que era para nós. Então, se por um lado ser justo é receber uma sentença, como se fosse absolvido de todos os seus pecados, é isso mesmo, você foi absolvido de todos os seus pecados. Você não vai ser castigado por causa dos seus pecados, porque Cristo foi castigado no seu lugar. Mas se isso é ser justificados, é uma declaração, não é algo que você faz no tempo, é algo que acontece na história, é um ato de Deus. Não é você que se justifica, é Deus que justifica você. Então é algo que eu recebo pela fé em Jesus. Mas o que vem então a ser essas obras que toda hora Paulo fala, que Tiago fala? O que é obras na Escritura? Obras é a sua obediência a Deus. Isso é obra. Obras é a sua santidade diante de Deus. Então entenda de uma vez por todas: jamais a obediência de qualquer homem vai ser suficiente para que ele seja declarado justo por Deus. Por quê? Porque o verso 22 diz que a justificação, a justiça de Deus, ela vem mediante a fé em Jesus. Então como é que você foi declarado por Deus o justo juiz? Justo! Simplesmente você creu em Jesus, e quando você creu em Jesus, você foi declarado justo. Mas como que o Evangelho é pregado de uma maneira diferente? Como que muitas vezes as mensagens estão trazendo que se você não fizer, Deus não vai te salvar. Esse não é o Evangelho, porque é impossível você fazer tudo aquilo que Deus exige
para ser salvo, mas Cristo fez por você, Cristo fez pelo seu povo. A fé é necessária para a justificação. Você vai por fé em Deus, mas também você precisa entender que a sua fé não é o fundamento da justificação. O fundamento, a base da sua justificação é Cristo, porque essa fé é nele, a dependência é dele. Bavinck diz assim: a fé não é uma obra, porque algumas pessoas estão, segundo elas, com tanta fé que elas acham então que a fé delas é poderosa. Não, não e não. Poderoso é aquele em quem nós colocamos a fé, Jesus, Ele é poderoso, não há poder em você, o poder está nele, não é a sua fé, mas a fé é o meio, não é uma obra. Na verdade, quando você põe fé em Jesus, é como se você estivesse renunciando a toda a obra. Isso que é ter fé, é você acreditar nele, porque você olha para você e vê incapacidade, impotência, impossibilidade de viver os padrões de Deus. Quem aqui pode se levantar e falar: eu posso viver os padrões de Deus? Ninguém pode. Sendo sincero com a sua própria consciência, ninguém pode dizer isso. Mas Deus é gracioso, e então todos aqueles que creem em Cristo são justificados, porque acreditam na justiça que vem do céu. A fé, como muitas vezes você pode pensar, não é o princípio da sua vida cristã. O princípio da sua vida cristã é o próprio Cristo. Ele é a base da sua fé, porque não foi não foi você que estava procurando Ele, como se você estivesse então cego, tateando, procurando onde está Jesus, não foi assim que você foi salvo. A Escritura diz que você estava morto espiritualmente, e Ele veio até você, e Ele trouxe então a luz a você, e então você começou a viver. Então o início da sua vida é o próprio Cristo. Não começou com você, começou em Deus, começou na eternidade. Jesus veio num corpo mortal, e Ele morreu na cruz, para que você, sendo justificado pelo Pai, por causa da fé que você tem na obra de Jesus, você pudesse receber a promessa de ter um corpo imortal. Corpo que pode morrer agora, mas esse corpo imortal é um corpo que você vai receber na sua ressurreição e vai viver para sempre. No início da igreja, os pais da igreja, eles queriam mostrar qual que era a relação entre ter fé em Jesus e como que eu vivia essa fé. A sua obediência é simplesmente uma maneira de você mostrar como é que vive alguém que crê em Jesus, mas não é a sua obediência que te salva, ela não é a base da sua salvação, ela não é a base da sua justificação. Então no começo da igreja, no século I, no século II, os primeiros pais da igreja criaram um ensino que eles chamaram de raiz e frutos. Eu quero citar aqui Policarpo, que foi um pastor, viveu no final do século I, viveu mais de 90 anos, ele foi discípulo do apóstolo João, que recebeu o evangelho direto do Senhor Jesus. E Policarpo então, escrevendo para a igreja de Filipos, a qual ele deve provavelmente ter pastoreado, ter cuidado, ele diz assim: também me alegro porque sua fé, firmemente enraizada, célebre desde tempos remotos, ainda persevera e produz frutos para o nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que pela graça vocês foram salvos. Aí atente-se a isso, não por obras. Ou seja, Policarpo está dizendo: Filipenses, vocês não são salvos porque vocês obedecem, vocês não são salvos porque vocês servem a Deus. Quantas pessoas dizem assim: não, eu estou garantindo um pedacinho meu no céu, porque eu sirvo a Deus, porque eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Esse não é o evangelho. Alguém que encontrou Jesus diz: eu estou indo para o céu porque Jesus morreu por mim,
Eu estou indo para o céu porque Jesus me representou diante de Deus, e agora eu tenho acesso à vida eterna. É diferente, mas pela vontade de Deus, através de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar então ao início da igreja, onde eles entenderam que a raiz, a semente, o começo da nossa justificação, da nossa salvação está em Jesus, fé em Jesus. E então a nossa obediência e o nosso próprio amor por Deus, e a maneira como você vive agora o Evangelho, é uma consequência daquilo que Deus já fez em você. Algumas pessoas estão invertendo, algumas pessoas querem pegar suas obras, algumas pessoas querem pegar a sua obediência e falar que essa é a causa deles serem salvos. Esse não é o Evangelho. Se o fosse, o homem podia salvar a si mesmo, e se fosse assim, então o homem poderia ganhar e perder a salvação, porque a salvação dependeria dele. Mas não, se a salvação vem de Deus, e se Deus então justifica pecadores quando eles creem em Jesus, quando Deus justifica uma pessoa, isso não pode ser anulado, porque Deus não erra. Como é que Deus vai dizer que você é justo, e depois com o tempo, e você tem uma crise espiritual, e você fica mal na fé, Ele vai falar, errei, olha como que ele está andando agora, eu não posso mais deixar ele entrar no céu. Não é assim que Deus salva, porque se a pessoa está longe, se a pessoa está mal, é o braço forte do próprio Deus que vai levantar ela. É Ele que traz de volta, é Ele que atrai, é Ele que começou, é Ele que vai andar junto, é Ele que vai completar a obra. Qual é a nossa parte? O que eu faço? Eu creio na obra de Jesus, eu creio na graça de Deus, eu creio que Deus me ama de maneira incondicional. Então agora eu obedeço por gratidão, por amor, mas eu não obedeço porque eu estou querendo ir para o céu. Eu já estou no céu, eu já estou em Cristo. Quem está em Cristo já tem o céu. Entenda isso nessa noite. Se você tem Jesus, você já tem o céu, você já tem a vida eterna. Mas se você realmente tem isso, então a sua vida, o estilo de vida é uma vida santa, é uma vida cheia de obras para Deus, de paz, alegria, bondade, amor, benignidade. Como é que Jesus falou sobre justificação? Será que Jesus ensinou sobre isso ou foi só Paulo? Lucas capítulo 18, Jesus conta uma história, uma parábola, que tinha um fariseu e tinha um publicano, cobrador de impostos. E então chega o fariseu: Senhor, eu dou o dízimo da hortelã, Senhor, eu jejuo, Senhor, eu faço oração, Senhor, eu guardo o sábado. Ou seja, ele chegou diante de Deus na sinagoga, e ele mostrou o que para Deus? A justiça dele, ele mostrou a santidade dele. E aí Jesus continua a história e ele fala: mas chegou então o publicano, que não tinha nem coragem de olhar para os céus, porque é onde estão os tronos de Deus. Então simplesmente ele fala: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um pecador. O publicano, ele chegou diante de Deus, reconhecendo a miséria da sua espiritualidade. Ele não chegou dizendo da sua performance, ele não chegou dizendo da sua obediência. E no final, como é que Jesus termina essa história? Ele diz que o publicano voltou para casa justificado. Ali teve salvação, porque teve reconhecimento da pobreza espiritual, da maldade que há no coração, da dependência de precisar da graça de Deus que justifica. É o ensino de Jesus. Mas quantas pessoas mudando aquilo que Jesus disse? Quando você se converteu, porventura o seu discurso foi esse para Jesus: ó Senhor Jesus, eu tenho ouvido esse evangelho teu, mas eu quero te dizer, Jesus, eu sou bom marido, eu sou bom pai, Deus, eu trabalho honestamente, cumprimento todos os meus vizinhos. Por acaso, alguém que se converte, alguém que chega aos pés da cruz, chega com um discurso desse? Não chega. Nós chegamos aos pés da cruz, confessando a nossa maldade, os nossos pecados, a nossa necessidade, porque acabamos de conhecer a Cristo. E por que chegamos assim? Porque fomos impactados pela santidade de Deus, que revelou o nosso pecado.
E perceba então que nós falamos, confessamos somente os nossos pecados, suplicando a Deus pelo perdão. Então quando você vê que o coração está agindo assim, essa pessoa está colocando a fé em Cristo, verdadeiramente, ali teve um novo nascimento. Deus está ali, porque percebam os frutos. Então Deus faz a obra dentro de você, e então isso vai começar a vir para fora, porque lá dentro só Deus pode fazer, só Deus pode trazer o novo nascimento, só Deus pode justificar. Mas nós depois podemos caminhar na obediência, nós podemos servir esse Deus. Mas então, se a salvação, se a justificação é somente pela fé, por que então a maioria de nós, ou muitos de nós, não entendeu o Evangelho assim? Por que muitos de nós fomos ensinados que eu preciso obedecer, que se eu não obedecer eu não vou manter minha salvação? Por que isso aconteceu? A justificação somente pela fé é um escândalo, porque ela exalta a Deus e humilha o homem. E então, em certo momento da história da igreja, quando a igreja percebeu, os líderes da igreja perceberam que essa salvação era somente pela graça, mas eles tiveram o seguinte receio, eles foram pragmáticos, eles pensaram na prática, não, eles abriram a mão da verdade para a prática. Então eles tiveram o seguinte raciocínio: mas se esse povo nosso acreditar no Evangelho, que eles são salvos pela graça, mediante somente a fé em Jesus, eles não vão querer ser obedientes, eles não vão se preocupar com a vida de santidade, eles não vão se preocupar em servir a Deus. Então nós temos de alguma maneira dizer que a santidade deles tem que se unir com a justificação de Deus, para que eles possam ser salvos. Eu acabei de explicar para vocês a doutrina católica da salvação. Eles pegam a justificação, que é a pessoa por fé em Jesus, mas eles pegam então que a pessoa tem que ter uma santidade, e aí eles criam vários sacramentos na igreja. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que confessar isso, você tem que fazer aquilo, e no final ainda você vai para o purgatório, porque Jesus não foi suficiente, entende isso? Por causa disso então a igreja mudou a maneira de pregar o Evangelho com simplicidade, de simplesmente oferecer a justiça de Deus, sem misturar nenhuma ajuda humana. Entendam, a justificação é uma declaração forense, é como é uma sentença judicial. Deus fala justo, ou Deus lá no final condenado. Ela não é uma questão ética. A nossa moral, a maneira como a gente vive, vai ser tratada por Deus na santificação, porque quando nós nascemos de novo, Deus então vai vir sobre nós vamos ter uma nova semente, pelo Espírito, então vamos ser inclinados a fazer aquilo que Deus deseja, conforme a sua palavra. Ser justificado não muda a sua condição moral. Quem vai mudar a sua condição moral é a santificação, e são processos diferentes. A declaração de justificação por Deus é um ato único. A santificação vai durar toda a sua vida, e você vai crescendo. Só que a santificação é simplesmente um reflexo visível na sua vida pessoal e vida pública, daquilo que Deus já fez dentro de você. Então, a santificação são os frutos, mas a árvore que está dando os frutos é a nova vida que foi implantada em você, é a justificação que Deus fez de você. Deus santificará todo aquele que foi justificado, porque qual que era o medo da igreja lá atrás? Eles vão abandonar a santidade. Não! Alguém que conheceu Jesus Cristo, alguém que verdadeiramente conheceu a graça, que foi justificado, não vai ter prazer em viver no pecado. Se ainda diz que conhece Jesus e vive no pecado, não conheceu a Cristo, não foi justificado, não vive pela graça, mas ainda está morto em seus pecados. Mas é difícil aceitar essa outra posição, mas é a verdade.
Jesus falou que as árvores são conhecidas pelos seus frutos. Então eu não posso querer mudar o Evangelho com medo das pessoas abandonarem. Se abandonarem, pode ser que nunca conheceu a Cristo. Quantas pessoas que nós olhamos e às vezes achamos que eles são desviados do Senhor. Infelizmente não, alguns sim, mas a maioria não. Eles nunca tiveram um encontro real com Cristo, eles nunca experimentaram um novo nascimento, eles nunca foram justificados. A fé deles foi como uma nuvem passageira. Ela veio, ficou um tempo. É bom estar na igreja, é bom cantar louvores, é bom estar no meio do povo de Deus, mas aquela fé não era uma fé enraizada, não era uma fé que vinha do céu. E então ele parte e volta para onde ele veio, sem ter experimentado nenhum tipo de mudança. E esse mesmo verso 22 diz ainda que essa justiça de Deus, que o meio é a fé em Cristo, mas no final do verso 22 diz: para todos os que creem. Quem pode ser justificado por Deus? É a pergunta. Quem pode ser justificado por Deus? Todos aqueles que creem, porque Paulo fala que não tem diferença. Todos podem, ouvindo o Evangelho, o chamado de Deus, o arrependimento, podem vir, e então crer em Cristo e serem justificados, não confiando mais na sua obediência, não confiando mais no seu estilo de vida, nos seus falsos deuses, que muitas vezes foram herdados da própria família. Creia em Cristo, e a justiça de Deus vai manifestar na sua vida. Você não encontrará alguém justificado que não tenha crido em Jesus, porque a justiça de Deus só pode ser recebida pela fé, não por aquilo que o homem faz. Lembre-se que a fé é a renúncia a toda obra diante de Deus, e as suas obras então são a consequência de você ser salvo, de você ser perdoado, de você ser justificado. E por que Paulo está falando de ser justificado? Por que Paulo está falando da justiça que vem de Deus? Porque no verso 23 agora, como se ele olhasse para o início do capítulo 3, para o capítulo 2, para o capítulo 1, estivesse resumindo qual é a condição do ser humano diante de Deus. Todos pecaram. Esse todos pecaram quer dizer, todo ser humano na terra está afadado, está entregado, está falido, corrompido do seu pecado. E lembre-se, você não precisa pensar nada de errado contra Deus, você não precisa fazer nada de errado contra Deus, você não precisa nem omitir algo que você deve fazer com Deus, mas mesmo assim você é pecador diante de Deus. Por quê? Porque você tem uma natureza que ofende a Deus, uma natureza que vai contra Deus, que naturalmente peca. Por isso que nós precisamos do Espírito, porque Ele vem sobre nós para vencer essa natureza malévola, maligna, corrupta, e levar então a boas obras, como consequência de alguém que é salvo, de alguém que é perdoado, de alguém que é amado por Deus, que é alguém que sai lá de pecador para ser filho e filha de Deus. Paulo estava falando de depravação. O homem está totalmente morto nos seus pecados, ele não pode ir até Deus. Paulo está falando de separação. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, diz o profeta Isaías. Paulo está dizendo que se o homem continuar assim, ele está condenado, porque a culpa que há nele por causa de seus pecados atrai a justiça de Deus, mas não a justiça que perdoa, não a justiça que justifica, mas a justiça que condena, como rebelde, e depois lança no inferno. Lembrando que Jesus falou que não foi feito para homens, mas os homens vão lá porque são rebeldes. Foi feito para Satanás e seus demônios. Então Paulo começa essa carta de Romanos falando dos pecados, da depravação, da condenação, mas de repente ele fala: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, e ele então traz esperança para aquela igreja, e ele fala da fé em Cristo, que perdoa, que salva, que bela graça. E aí então você pode entender como que Paulo está desenvolvendo toda essa carta, porque quando chega
Se você for comigo no capítulo 8, verso 1, tem um versículo que nós amamos ouvir, são suaves aos nossos ouvidos, alimentam a nossa fé, a nossa segurança em Cristo. Diz assim: agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a consequência de alguém que foi justificado pela fé em Cristo. Não tem mais condenação, não tem mais medo. Deus não é mais aquele juiz severo. Deus é um Pai de amor, que atrai, que disciplina, que ensina, que instrui, que dirige, que guarda até o fim os seus filhos. Mas depois de dizer que todos pecaram, tem o final desse verso: e carecem da glória de Deus. Nós, por natureza, buscamos ser aceitos, nós queremos ser aprovados pelas pessoas. Quantas vezes você fez algo errado, simplesmente para ser aprovado pelas pessoas, por um grupo, pela sua família? O marido às vezes faz coisa errada só para agradar a esposa. É uma necessidade que nós temos, nós queremos ser aprovados, aceitos. Essa carência da glória de Deus, ela tem a ver também, possivelmente, existem várias maneiras de olhar aqui, de que o homem não tem aprovação de Deus, porque o pecado deixou ele longe de Deus, ele ficou alienado de Deus. E nós que temos a imagem de Deus, quando estamos no pecado, quando estamos sem Cristo no mundo, então nós não vamos refletir a glória de Deus através da nossa vida. Os atributos de Deus não vão ser encontrados em nós. Por quê? Porque o pecado danificou, distorceu tudo isso. Mas quando eu estou em Cristo Jesus, essa imagem começa a ser reconstruída, e ela vai começar a ficar nítida, e ela vai começar de novo a mostrar a glória de Deus através daquilo que Deus está fazendo na vida de alguém que Deus justificou. E então, no verso 24, diz a Escritura: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Percebam, você não é justificado pela sua obediência, você não é justificado pela sua santidade. O texto diz: justificados gratuitamente, ou seja, você não pagou nada, você não fez nada. E em seguida ele fala qual que é a fonte da justificação, qual é a fonte da salvação: a graça de Deus. Isso humilha o homem, porque não deixa mérito nenhum para ele. No final, isso tudo vem para que, entendendo o Evangelho, crendo em Cristo, nós só glorifiquemos a Ele, e não sobra nada para nós, a não ser ter gratidão, a não ser se voltar em amor a esse Deus. E essa fonte da salvação, essa fonte da justificação, quando diz aqui o verso 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, essa palavra é tão importante, todo cristão tinha que entender essa palavra. O que é redenção? Eu disse agora mesmo ali no fundo, que redenção é livramento mediante pagamento. Cristo é nosso Redentor, porque nós estávamos escravizados por causa dos nossos pecados, debaixo das garras de Satanás. Mas então vem Cristo, a luz do mundo, o Filho de Deus, o servo sofredor, aquele que recebeu o castigo que nós merecíamos. E então, Cristo, com a vida dele, com o sangue dele, ele compra você, e ele paga o preço da dívida que você tinha com o Pai. Ele paga o próprio Pai, e o Pai agora satisfeito, porque o pecado tem que ser condenado, e o seu pecado, a culpa do seu pecado foi condenado em Cristo, na cruz. Então perceba, ele libertou você do pecado da condenação, comprando você com a própria vida dele. Por isso que a Escritura fala tanto do sangue de Jesus, o sangue de Jesus, simbolizando a vida de Cristo, que foi dada por você. Quando alguém tentar subornar você,
quando alguém tentar comprar você, para que você peque ou faça algo que desonre a Deus, lembre-se, você pode responder com toda a convicção: eu já fui comprado, e você não pode pagar o preço. Cristo me comprou, Cristo me tem, e mais do que isso, Cristo vive em mim. Não se venda, Cristo comprou você. Por isso que Ele é seu Redentor, Ele te libertou, Ele quebrou as algemas, para você viver livre, sendo guiado pelo Espírito. Assim, as nossas obras, a nossa obediência, jamais pode ser a base da nossa confiança, para sermos aceitáveis diante de Deus, não. As obras vêm depois, porque primeiro vem a justificação. Então, nós cremos na justiça de Deus, que é Cristo, somos justificados, e então eu obedeço, como consequência, como um reflexo daquilo que Deus já fez dentro de mim, porque senão, as pessoas podem estar achando que agradam a Deus, mas a Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem Cristo é impossível agradar ao Pai, e Ele ainda diz que ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Qual é a base da sua salvação? Entende agora o que a gente diz? E muitas pessoas torcem o nariz e falam: não, eu não acredito nisso. Então pare para pensar, como é que alguém que Deus salva, que Cristo compra, que Deus justifica e fala que é justo, como é que essa pessoa depois vai perder a salvação? Deus vai voltar atrás? Se Deus voltar atrás uma vez, eu digo para vocês, Ele não é mais Deus, porque para ser Deus, Ele tem que ser perfeito, e sendo perfeito, Ele faz tudo com perfeição, Ele nunca falha, Ele nunca erra. Mas se aqueles ainda acham que podem perder a salvação, muito provavelmente porque eles estão confiando na obediência e nas obras dele. Aí sim, se eles pensam assim, pode ser que sim, mas a salvação que vem do céu não pode ser perdida depois que é adquirida, porque é Deus que fez, Deus que declarou. Lembre-se disso, porque no dia mau, quando você estiver fraco, quando estiver faltando forças, você vai lembrar: Deus me justificou pela fé, a obra de Jesus continua perante Deus, tem esperança para mim, porque o poder não está em você, o poder está em quem eu ponho a fé. Por isso nós podemos cantar no dia mau, nós podemos esperar quando tudo parece que vai dar errado, porque nós somos justificados por Deus. E então chegamos ao verso 28, o homem é justificado pela fé, independente de obras da lei. Como se eu pudesse dizer, o homem é justificado pela fé em Cristo, independente da obediência dele, somente pela fé em Cristo, somente pela obra de Cristo, somente pela justiça de Cristo, sem justiça própria, sem a sua obediência. Calvino falou há 500 anos atrás algo que é muito comum nos nossos dias, que ele chamou de justiça mista. O que é isso? As pessoas colocam a fé em Jesus, mas ao mesmo tempo elas confiam nas suas obras, na sua obediência. Então elas fazem uma justiça mista, um pouco de justiça de Deus e um pouco de justiça do homem. Esse não é o Evangelho, isso não é o que Cristo veio trazer a nós. E exatamente por causa dessa heresia terrível, que é misturar a justiça de Deus com a justiça do homem, é que Paulo teve que escrever a igreja de Gálatas. E por isso que em certo momento da carta, Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, inerrante, o que ele falava ali não estaria errado, porque ele estava sendo guiado pelo próprio Deus, o Espírito Santo. Ele diz: se alguém vier e pregar um outro evangelho diferente daquele que eu preguei, seja maldito. É uma maldição que o próprio Deus está colocando, porque existiam pregadores ali na Galácia que estavam tentando trazer um outro tipo de evangelho, misturando, como se Cristo não fosse suficiente. Desista de afirmar a sua própria justiça, não confie nas suas obras, porque elas são da terra, confie na justiça que vem de Deus. Calvino diz ainda que tem duas pragas no nosso coração, são como aquelas tiriricas que não deixam os gramados em paz, sempre nasce. E essas duas pragas, diz Calvino: primeira praga do nosso coração,
confiar nas próprias obras. Segunda praga, dar louvor às suas próprias obras. Quantas vezes nós olhamos para nós e falamos assim: nossa, mas eu sou um bom pai. Alguém critica você e fala: nossa, como é que você fala isso? Eu sou um excelente marido. A gente não aceita ser criticado, porque o que a gente faz tem que ser elogiado. Calvino de novo, está certo. Para encerrar, eu quero mostrar para vocês Filipenses capítulo 3, abram comigo, vale a pena ler isso. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 4. Aqui Paulo vai dizer o que aconteceu com a vida dele quando ele encontrou Jesus, como ele era antes e como ele foi depois. Ele diz aqui, Filipenses 3,4, Paulo dizendo sobre a vida dele: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora Paulo vai falar o testemunho dele, a santidade dele, a performance espiritual dele em relação à lei de Moisés. Escutem: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha aqui o currículo espiritual de Paulo. Mas continue: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Refúgio aqui, com todo respeito, é esterco, é cocô de galinha. Às vezes alguma Bíblia está escrito isso aí embaixo. Ele diz que tudo que ele fez, toda a obediência dele é como se fosse esterco para as plantas. E então ele termina no verso 9, presta atenção: e ser achado nele, Jesus, não tendo justiça própria, que procede de lei, percebam, que procede de obediência, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Está aqui um exemplo para nós: alguém que confiava na sua obediência, na sua própria justiça, mas quando ele conheceu a Cristo, no caminho para Damasco, perseguindo a igreja para matar cristãos, ele conhece Jesus, e ele abre mão dessa justiça própria, da própria obediência, do zelo dele, para ficar com a justiça que veio do céu para ele, Cristo Jesus. Desista de ser aceito por Deus por causa da sua obediência às suas obras, porque no final então você está querendo compartilhar da glória de Deus com você. Ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Desista de confiar em si mesmo para ser justificado, porque fazendo isso você diminui a majestade de Cristo, aquele que sofreu as dores por você na cruz. E lembre-se, quem vem aplicar tudo isso com poder na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Não usurpe o que é do Espírito, isso é a obra dele. É o Espírito que aplica tudo aquilo que Deus mandou e Cristo conquistou para nós como salvação. Cristo é a nossa única justiça. Ele é suficiente para te salvar completamente. Fique com a fé somente